Por quase 2 décadas, um homem misterioso espalhou medo pelos Estados Unidos, enviando pacotes que pareciam inofensivos, mas continham morte dentro. Um nome começou a surgir em manchetes, em conversas sussurradas e nos pesadelos de quem acompanhava o caso: o Unabomber. Mas quem era ele? Um assassino frio, um gênio perturbado ou um homem tentando alertar o mundo sobre algo que ninguém queria ouvir? Tudo começou em 1978. Um pacote foi encontrado em um estacionamento da Universidade de Illinois. O destinatário era um professor, mas o remetente era desconhecido. O pacote explodiu, ferindo uma pessoa. Não havia pistas. Era apenas o primeiro ataque de uma sequência que duraria 17 anos. A imprensa chamou o responsável de Unabomber, uma junção das palavras University e Airline Bomber, já que seus primeiros alvos estavam ligados a universidades e companhias aéreas. O Unabomber parecia agir com precisão cirúrgica. Seus dispositivos eram construídos artesanalmente, com fios, pedaços de madeira e pregos, sempre montados de forma engenhosa, quase artesanal, mas devastadora. Ele deixava poucas ou nenhuma digital, nenhuma testemunha, nenhuma conexão aparente. Era como se o responsável não existisse, e talvez, por muito tempo, realmente não existisse para o mundo. As explosões continuaram, surgindo de tempos em tempos. Em 1979, um avião precisou fazer um pouso de emergência depois que uma de suas bombas começou a soltar fumaça em pleno voo. Em 1985, um professor da Universidade da Califórnia perdeu parte do braço. Em 1994, um publicitário morreu ao abrir um pacote em sua casa. As vítimas pareciam aleatórias: acadêmicos, empresários, pessoas ligadas à tecnologia e à comunicação. Mas havia um padrão que ainda ninguém conseguia enxergar. Durante anos, o FBI perseguiu sombras. Nenhum suspeito, nenhuma prova sólida. O caso se tornou o mais longo e caro da história da agência. Os agentes apelidaram o autor de um fantasma com intelecto. O Unabomber parecia prever cada movimento da investigação, como se estivesse sempre um passo à frente. Mas em 1995, tudo mudou. O misterioso terrorista enviou uma carta a vários jornais e prometeu parar com os ataques se seu manifesto fosse publicado integralmente. Era um texto de mais de 35 mil palavras intitulado A Sociedade Industrial e Seu Futuro. O documento denunciava o avanço descontrolado da tecnologia, a perda da liberdade individual e o que ele via como o colapso da humanidade diante das máquinas e do progresso. Ele argumentava que a tecnologia era uma prisão e que a civilização moderna estava condenada. O texto não parecia de um homem comum, era complexo, filosófico, estruturado. A voz por trás das palavras não era de um psicopata comum, mas de alguém altamente instruído. Isso intrigou o FBI. E também despertou algo em um homem em especial, David Kaczynski. Ao ler o manifesto publicado nos jornais, David sentiu algo estranho. A escrita, as ideias, a forma de argumentar, tudo aquilo lhe parecia familiar. Era idêntico ao estilo de seu próprio irmão, Theodor Kaczynski, um ex-professor de matemática brilhante que havia abandonado tudo para viver isolado em uma cabana no meio de uma floresta em Montana. Theodor, ou Ted, como era conhecido, era um gênio. Formado em Harvard aos 16 anos, doutorado em matemática pela Universidade de Michigan e professor em Berkeley antes dos 30. Mas, de repente, ele desapareceu do mundo acadêmico, rejeitando a sociedade e vivendo em completo isolamento, sem eletricidade, sem água encanada e com um ódio crescente pela modernidade. David ficou atormentado. Poderia seu irmão ser o homem mais procurado dos Estados Unidos? Ele decidiu procurar o FBI, ainda que com medo de estar entregando sua própria família. O que ele disse à agência foi o ponto de virada. Os agentes compararam os escritos de Ted com o manifesto do Unabomber e confirmaram o que David temia. As semelhanças eram incontestáveis. Em 3 de abril de 1996, o FBI cercou a pequena cabana de Ted Kaczynski em Lincoln, Montana. O local parecia congelado no tempo. Dentro, havia cadernos repletos de anotações sobre explosivos, diagramas detalhados e um rascunho do manifesto. Era o fim da caçada. O homem que o mundo conheceu como Unabomber foi preso sem resistir. Mas o que mais chocou as autoridades foi o contraste. Aquele homem franzino, de barba desgrenhada e olhar distante, era um dos maiores intelectuais de sua geração. E ele acreditava profundamente que suas ações eram justificadas. Em sua mente,
Cada bomba era um grito de alerta, um aviso de que o avanço tecnológico destruiria o planeta e a humanidade. Ele não via a si mesmo como um assassino, mas como um profeta ignorado. Durante o julgamento, Ted Kaczynski se recusou a alegar insanidade. Ele não queria ser visto como um louco, mas como alguém que agiu por convicção. Em 1998, foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Desde então, viveu isolado na penitenciária de segurança máxima de Florence, no Colorado, um homem que pregava o isolamento, condenado ao isolamento total. Mas a história do Unabomber vai além dos crimes. Ela expôs uma ferida aberta na sociedade moderna, o medo do progresso descontrolado. Suas palavras, por mais distorcidas que fossem, levantaram questões que ainda ecoam hoje. Até que ponto a tecnologia realmente nos liberta? Ou estamos apenas trocando nossas correntes antigas por digitais? O manifesto do Unabomber, ainda hoje, é estudado por especialistas, não pela sua ideologia violenta, mas pelo retrato inquietante de uma mente brilhante, consumida pela obsessão. Ted Kaczynski acreditava que o ser humano perderia o controle sobre as próprias criações. Décadas depois, em meio à ascensão da inteligência artificial, vigilância digital e crises ambientais, suas palavras soam quase proféticas. Em 2023, a notícia de sua morte chocou o mundo. Ted Kaczynski foi encontrado sem vida em sua cela, encerrando definitivamente o capítulo de uma das mentes mais enigmáticas da história criminal. Mas seu legado permanece, um misto de genialidade e loucura, lucidez e destruição. O caso do Unabomber continua sendo um dos maiores paradoxos da história moderna, o de um homem que quis salvar a humanidade, mas acabou tentando destruí-la. Um eremita que queria libertar o mundo das máquinas, mas se tornou prisioneiro delas, e de si mesmo. E talvez o que mais assuste nesse caso não seja o que ele fez, mas o que ele previu. Porque se olharmos à nossa volta hoje, talvez a linha entre o aviso e a profecia já tenha sido cruzada há muito tempo. Se você gosta de histórias reais, cheias de mistério e dilemas humanos, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Ainda há muitos segredos esperando para serem descobertos.